Acho que o trabalho da Lava Jato ele é reconhecido não só no Brasil, mas nacionalmente. Em 2016, eu lembro que você saiu numa lista de 50 nomes como o 13º maior líder mundial do mundo e era o único brasileiro. Então, é inegável, assim, o seu trabalho, é inegável o reconhecimento daquilo que você já fez. E você sempre teve uma postura muito discreta. E eu lembro que naquele momento, uma das entrevistas, das poucas entrevistas que você deu, foi no Roda Viva. E gerou ali uma comoção nacional muito grande, a audiência foi muito grande, porque todo mundo tinha um anseio de ouvir você, de conhecer você, de saber o que te motivava, de saber o cenário, o que acontecia por trás da Lava Jato, da operação, das suas decisões. E eu lembro, assim, uma coisa que eu assisti essa entrevista e eu lembro que uma coisa que me marcou muito é que do lado de fora tinha um grupo contra. E esse grupo gritava, né? Tipo, o golpista, quer derrubar o governo. Os canhoteiros, né? E hoje, a gente vê uma outra população, em outro cenário, pessoas que se levantam e chamam você talvez de, é o traidor. Então eu queria saber para você como que é você olhar todo o seu trabalho, a construção da sua carreira, a sua história, e lidar com essas críticas e lidar com essas pessoas que de forma inflamada e por causa de paixões políticas, elas se reportam ao senhor dessa forma. Olha, eu fiz o meu trabalho como juiz, depois como ministro da Justiça. Tanto quando eu entrei eu tive minhas motivações, quando eu saí também tive as minhas motivações legítimas. Então, fazendo um retrospecto, às vezes você faz realmente, será que tomei a decisão certa naquele momento específico? E quanto mais tempo passa, Monique, vou ser muito sincero, mais eu me convenço que as minhas decisões foram acertadas em cada momento. Mesmo que em alguns casos tenha gerado uma certa incompreensão. E as pessoas têm que começar a refletir e pensar um pouquinho mais, é que, olha, na política, não idolatre ninguém. Né? Essa história de chamar a gente de uma ideia, o outro um mito. Não vamos entrar nos méritos de cada um no momento, mas assim, a gente que conheceu de perto todos esses personagens, a gente sabe de virtudes, mas também dos grandes defeitos. Então, assim, quer torcer? Escolhe um time. Né? Escolhe um time que você faz muito bem. Vem a Copa do Mundo aí. É o melhor momento. Agora, pessoas. Eu acho que eu fiz o meu trabalho, né? Pode ser objeto de críticas, mas eu me orgulho tanto do período como juiz, como igualmente do período como ministro da Justiça. O pessoal às vezes não sabe muito bem o que a gente fez como ministro da Justiça, mas, por exemplo, a gente foi para cima do crime organizado. Sim, eu lembro quando você mudou a turma, né, dos presídios, que ninguém fazia isso, os cabeças ali, né? A diminuição, né, dos crimes é uma coisa muito notória, porque a imprensa não tem interesse em divulgar isso. Daí quando caiu o crime lá na época, daí você vai ver os especialistas, né? Não, é porque agora tem uma pacificação das gangues, não estão mais brigando entre elas. Se tivesse subido, aí seria culpa do Ministério da Justiça. Quando caiu, aí são explicações, né? Ninguém consegue entender por quê, malabarismo. Né? Mas, por exemplo, a gente fez coisas que tem reflexos até hoje, algo que eu me orgulho muito. O pessoal não sabe, a gente pegou e revitalizou o banco de provas do DNA, que a gente vê nesses filmes, né, norte-americanos, tal, que é o DNA que você colhe no local do crime, coloca num banco de dados, e você também colhe o DNA da população carcerária, coloca num banco de dados e faz cruzamento. Isso causou uma revolução no mundo inteiro na investigação criminal. Foi mais ou menos o equivalente à época que descobriram a impressão digital. E o DNA é isso aí, é uma moderna impressão digital. Tinha sido criado por uma lei em 2013 e estava abandonado. É legal, hein? Numa visão equivocada de que o criminoso tem um direito de privacidade, né? Que ele não pode ter esse material colhido. Que assim, o cara está preso. Por que não pode colher o material genético? E não é tirar 1 litro de sangue, é passar um cotonete na boca e colocar. E aí, crimes, a gente revitalizou esse programa, financiamos os estados para colher, e crimes começaram a ser solucionados. Um deles, que foi importante, aqui no Paraná, que o pessoal às vezes se esquece, mas teve um assassinato brutal de uma menina de 9 anos, foi a Raquel Genofre, lá em Curitiba, em 2008. Ela sai da escola, vai para a casa dela, desaparece no meio do caminho. 2 dias depois, o
corpo dela é encontrado numa maleta na rodoferroviária. E aí gera aquela comoção e aquele pânico. Por quê? Primeiro, o sentimento em relação à criança. E 2, um assassino de criança solta. Né? As famílias estão em perigo. Investigaram. Crime em 2008. Não solucionaram. Em 2019, colheram, por conta de um programa nosso do Ministério da Justiça, colheram o perfil genético de um preso lá em Sorocaba. Colocaram no banco de dados. Deu correspondência com o encontrado no corpo da menina. Então, 11 anos depois, é encontrado o assassino. Era alguém que ia ser solto, porque estava condenado por crimes menores. Aí foi condenado a mais 50 anos de prisão. E uma família vê a satisfação, infelizmente, de não ter a filha de volta, mas pelo menos de ver justiça, né? Porque imagina o sofrimento de uma família saber que o assassino, né, tá solta por aí e ninguém sabe quem é. Às vezes você pode pensar, puxa, pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser alguém próximo a mim. Eu fiquei sabendo, essas coisas que movem a gente, eu fiquei sabendo que quando os investigadores do caso foram informados de que finalmente tinha sido encontrado o assassino, os investigadores se derramaram em lágrimas. Porque é aquele tipo de crime que mexe não só com os parentes, os amigos, com todo mundo que mexe com aquele tipo de crime, isso afeta as vidas. A investigadora do caso, né, disse para nós, contou a pessoas próximas, chegou depois a mim, que aquele crime não solucionado estava destruindo a vida dela, entendeu? Porque você fica com aquela sensação de que você falhou numa missão importante. Então, a gente fez muita coisa boa no Ministério da Justiça, conseguimos avançar na redução de crimes violentos, conseguimos avançar contra o crime organizado. É claro que tem que fazer muito mais a segurança pública. No Brasil ela ainda é frágil, precisa melhorar muito, mas a gente avançou, a gente inverteu uma tendência de aumento da criminalidade que vinha desde o começo dos anos 2000. Então eu me orgulho dessas ações, sabe? Agora, todo mundo está sujeito a críticas, a gente aceita as críticas. Essas críticas, no entanto, inflamadas, que a gente vê que são passionais, aí realmente eu não concordo.